Bom dia, amada igreja. Bom dia, amada igreja. Graça e paz. Vamos ficar em pé. Vamos começar nosso culto de louvor e adoração. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, irmãos, que alegria, que privilégio, que bênção. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, para louvar ao nome do Senhor. Quantos vieram aqui? Uma palavra de gratidão, de alegria, de contentamento. Quiser se manifestar, levantar suas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Obrigado pelo café abençoado que tivemos. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica maravilhosa, impactante, inspiradora que tivemos. Obrigado, Senhor. Você pode já conversar, falar com o Senhor. Ele está presente, está aqui para ouvir a sua voz, ouvir a sua mente, ouvir o seu coração. Porque nesta manhã, importa que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, seja magnificado, seja exaltado, seja colocado acima de todo nome sobre as nossas vidas. Amém, igreja? E por isso, nós cantamos dessa forma. Eu convido todos a cantar com a gente. Reinar em mim com teu poder sobre a Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar. Mais uma vez, cante, igreja. Reinar em mim sobre a escuridão, sobre o a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar. Adora o Senhor. Cante. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu
reinar, Senhor, sobre as nossas vidas, aleluia. No mundo busquei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Cante conosco. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, Ele é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz do osso soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Declara, igreja. Não há nada melhor, Deus Senhor. Não há nada melhor, Senhor, que a tua presença, que o teu amor, ó Deus. Não há nada melhor que o Senhor, que o meu Deus. Declara isso forte nessa manhã. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz os ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só tu podes fazer, ó Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Não há nada melhor, não há nada melhor que a tua presença, ó Deus. Nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus.
engrandecido, Jesus. Seja engrandecido, Pai. Aleluia. Nós queremos te dar o nosso melhor, ó Deus, porque não há nada melhor que a tua presença, não há nada melhor que a tua graça, não há nada melhor, ó Deus, que estarmos aqui prostrados diante de quem tu és, diante da tua graça, diante do teu amor, ó Deus. Por isso essa manhã, Senhor, nós queremos te entregar tudo que nós somos. Faça a sua oração para o Senhor nessa hora. Nós acabamos de declarar que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor, não há nada melhor que o nosso Deus. Então declare isso para Ele essa manhã. Queremos te adorar, Senhor. Diga, Senhor: ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Somente a ti, Jesus. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego. Diga pra Ele toda a nossa devoção, Senhor. Devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa oração, que suba a ti o bom perfume. Vamos declarar nisso. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Somente a ti. O perfume mais caro derramo aos teus pés.
te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Diga pro Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo, Senhor, que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Te entregamos, Deus, nosso coração. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso. Você pode erguer as suas mãos para Ele em adoração, em sinal de quem se rende àquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está sentado num alto e sublime trono, digno de louvor, digno de adoração. Deus pode ouvir dos seus lábios essa adoração. Deus pode ouvir dos teus lábios nessa manhã essa rendição de coração. Deus pode receber da tua vida agora mais do que palavras, mas uma adoração que flui do teu coração para o trono da graça, para o trono da glória, para a presença daquele que é digno de todo louvor, para a presença daquele cujos anjos não ousam olhar para a sua face, para a presença daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós entregamos a ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa adoração, tudo, tudo, tudo. Tu és digno, Senhor. Recebe-se, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Nós te adoramos, Jesus. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Você pode aplaudir o Senhor, exaltá-lo, adorá-lo. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar por um instante, meu querido, minha querida irmã. Que bom é adorar ao Senhor. Fica bem aos seus santos cantar louvores a Ele.
Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor. E quando nós estamos reunidos na sua presença, o seu Espírito Santo flui entre nós, habita entre nós, recebe a adoração. Por isso, não faça do seu culto algo trivial. Não faça daquilo que você está entregando a Deus algo comum, algo corriqueiro, algo que não lhe custe nada. Deus está atento às palavras da sua boca, ao seu erguer de mãos, às suas palmas, à sua expressão de adoração. Mas mais do que tudo isso, Deus está atento ao seu coração, à sua atitude de adoração. Nós nos prostramos diante dele com o nosso corpo, com os nossos joelhos, né? Estamos na aula de escola bíblica, homens de joelhos na presença de Deus, prostrados diante de Deus, mas antes de nós prostrarmos os nossos joelhos, nós prostramos o nosso coração na presença do Senhor. E que bom que hoje está bem apertadinho aqui, né? Tem gente ali, tem gente, né? Quantos estão ansiosos para nós já mudarmos já para o nosso salão ali, né? Quem está ali querendo ali, né? Glória a Deus. Deus tem feito coisas incríveis, maravilhosas em relação a essa obra, né? Porque a gente começou com a ideia de deixar o piso plano. E aí foram surgindo, como em qualquer obra, né? Ideias maravilhosas e recurso maná de Deus para isso acontecer. Isso é a mão de Deus em algo, irmão. E sabe o que é mais legal? Você sabe onde é que está o dinheiro de Deus? Onde é que está a grana de Deus? Está no teu bolso, cara. Está no teu bolso. O dinheiro de Deus está no nosso bolso. E quando Deus nos move, nós devolvemos a Ele aquilo que Ele já nos deu. Nós temos aprendido aqui que nós não fazemos nada para Deus, nós não ofertamos para receber nada em troca de Deus. Pelo contrário, quando nós fazemos algo, nós sabemos que aquilo vai sair de algum lugar do nosso bolso. Mas nós sabemos também que o mesmo Deus que tem provido toda a nossa vida é fiel para continuar nos provendo, e nós fazemos a obra dele, né? Temos alguns importantes avisos. Irmãos, começamos a falar da obra, né? Nós estamos num processo de terminar, o piso está pronto, quem já teve curiosidade para ir lá. Crianças, já vocês vão para o lugar lá, né? Então, olha, nós já estamos com o piso pronto. Aquele forro de PVC maravilhoso que tinha lá, era bonito, né? Aquele forro de PVC que tinha lá? Não, né? Então, já está todo fora, abaixo, e Deus nos presenteou com um recurso extraordinário, vindo da faculdade, para fazer o forro. Então está fazendo o forro de gesso, um forro bonito, né? Já botou uma porta nova, já tem instalação de fio para a gente parar de ficar monta e desmonta tudo, todo culto. Vai caber quase o dobro, né? Perto disso, né? Um pouco menos por conta de alguns ajustes, mas quase o dobro de cadeiras. Então esse apertadinho aqui é para você valorizar um espaço mais amplo. Mas a igreja vai estar crescendo cada vez mais com isso, e daqui a pouco, se Deus quiser, a gente faz um segundo culto, um terceiro culto, e no mais Deus sabe, Sabrina sabe bem aí como é que essas coisas acontecem, né? Vai crescendo, crescendo. E Deus está me oportunizando você a fazer parte disso, de algo que Deus está fazendo. Então, quais são os avisos que a gente tem? Irmãos, nós estamos no meio de uma reforma e precisamos levantar recursos para essa reforma. Deus já tem feito coisas extraordinárias, levantado recursos de várias maneiras, mas o dinheiro que Deus quer usar está no nosso bolso mesmo. Estamos aqui contribuindo e sendo beneficiados por essa obra nesse lugar. Então tem algumas maneiras de você colaborar. A primeira delas, no aplicativo da igreja, Cidade Viva, tem uma parte lá embaixo, dízimos e ofertas, e quando você desce lá embaixo tem ofertar para a obra da Cidade Viva Brasília, né? Se você tem dificuldade, não tem um aplicativo, você pode procurar alguém da integração, a Angélica, a Tati ali, que eles vão ensinar um curso intensivo para vocês, como ofertar para a obra da igreja. É um curso em 3 passos e leva menos de 1 minuto. Então elas ensinam você a fazer isso. Outra maneira de você fazer isso é adquirindo os livros
que o pastor Saulo escreveu. O primeiro deles é o Deus de São João. O segundo, Casamento em Reforma, que fala de casamento, mas fala da reforma, né, da visão das solas, mas da reforma protestante, das 5 solas, de como isso se aplica à nossa vida integralmente e como se aplica ao nosso casamento. E o último lançamento do pastor Saulo é perguntas que todo cristão deveria fazer e respostas simples de entender. Todos os recursos arrecadados com a venda desses livros serão integralmente destinados à reforma da igreja. Integralmente. Aquilo que for arrecadado será feito. E foi feita uma promoção aqui especial. O livro Deus de São João custa R$ 35,00, Casamento em Reforma R$ 35,00, perguntas que todo cristão deve fazer R$ 50,00, e o combo do Deus de São João mais perguntas. Então, se for o Deus de São João mais perguntas, você paga R$ 60,00, e se for o Casamento em Reforma mais perguntas, você paga R$ 60,00. Tem outras opções ali de combo também que você pode fazer, comprar, presentear, ler. Todo o recurso arrecadado vai para a obra da reforma da igreja, né? E para os pais, tem esse livro aqui, já que eu estou falando de livro, o Biblos 3, fala dos patriarcas, que é o material que está sendo usado na escola bíblica das crianças. Lembrando que a gente está apertadinho aqui, mas daqui a pouco as crianças vão para a escola bíblica, para a salinha delas, e aí dá uma esvaziada, a gente consegue se acomodar melhor, tá bom, pessoal? E aí eu tenho alguns outros recados para vocês. Irmãos, nós temos alguns desafios relacionados à obra, ainda 2 deles. Quarta-feira à noite, depois do culto, todos os homens que puderem estar aqui, nós vamos fazer um mutirão, vai ser feito um mutirão para dar uma organizada em coisas, cabos, fios, elétrica, né? Coisas relacionadas a instalações elétricas. Para baratear o custo, nós temos um MacGyver, temos um engenheiro elétrico aqui, temos alguns menos entendidos ali, mas que conseguem puxar um fio, né? Eu estou nessa 3ª classe, o MacGyver é o Wagner, e o engenheiro elétrico, cadê o Rogério aí, né? Tá ali atrás, né? O resto aí vai se encaixando entre uma categoria e outra, e dá tudo certo, né? Mas nós precisamos que você se voluntarie para estar aqui na quarta-feira no culto de oração, porque depois do culto de oração vai ter esse movimento. E no sábado à tarde, às 15 horas, aí é para todo mundo. Nós vamos ter um mutirão, é um mutirão de limpeza, fica mais bonito assim, né? Um mutirão de limpeza, sábado, 3 da tarde, e a nossa meta, que Deus nos dê graça para isso, que a gente consiga, né? Vamos correr, a gente está até mudando essa limpeza de sábado de manhã para sábado à tarde, para dar tempo do pessoal que vai trabalhar com gesso, se tiver algum ajuste a fazer, faça no sábado de manhã ainda, para dar uma limpada lá, para organizar. Qual é a nossa meta? Domingo que vem, a gente já ter culto lá. Então, se organizar para isso, para que a gente esteja, então, sábado, 3 horas da tarde, ok? Esse mutirão, e quarta-feira à noite. Irmãos, o último aviso, eu acho que é isso que eu preciso, me ajuda aí, Wagner, né? Nós estamos entrando num movimento novo, diferente da nossa igreja. E temos recebido muitas pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que estão chegando, convidadas, mudaram para Brasília. Vocês são muito, muito bem-vindos. Essa é a nossa igreja, né? Vamos fazer parte. Mas isso traz para nós alguns desafios. A gente teve até uma conversa sobre isso essa semana. Então, assim, você está aqui na igreja, está frequentando, vai ficar aqui, está gostando, é para cá que Deus direcionou, a gente tem algumas orientações para você. Você quer ser um membro, né, integrado, saudável, fazer parte da vida comunitária, né? Fica aí 3 dicas para você. Você precisa participar dos cultos e daquilo que se acontece com a igreja. Nós temos um culto de oração, quarta-feiras à noite, culto maravilhoso, abençoado. Temos tido muitas respostas de Deus sobre nossos pedidos por nós mesmos e por outras pessoas. Então, a sua presença, se programe para isso, coloque isso na sua agenda, coloque isso como um compromisso seu, estar nos cultos de oração, quartas-feiras à noite. E temos a nossa programação no domingo de manhã. Então, temos café da manhã, 9 horas da manhã, escola bíblica, estamos com 2 aulas de escola bíblica maravilhosas, mulheres
do reino, Cosmovisão Cristã para Mulheres, né? Estou misturando homens do reino, mas Cosmovisão Cristã para Mulheres, que é a minha professora de escola bíblica preferida de todo o universo, deu a primeira aula hoje, a minha esposa Keila, junto com a Tati, né? Tati está dando esse curso para mulheres, Cosmovisão Cristã para Mulheres, incrível, maravilhosa aula, professoras incríveis também, e a Homens do Reino com o Alexandre e Wagner, hoje uma aula Homens de Joelho aqui, falando sobre o papel do homem estar prostrado diante de Deus. Gente, maravilhoso. E o nosso culto 10h30. Então você quer ser um membro saudável, você quer estar integrado à comunidade, quer ver Deus agindo na sua vida, através da sua vida? Participe dos cultos. Outra coisa muito importante, você quer ser um membro saudável, ter amigos, crescer em Deus, ser útil no reino de Deus? Participe de um ministério, seja voluntário, um servo em algum dos ministérios. Tem trabalho para todo mundo. E tem gente trabalhando com 2, 3, 4 coisas, porque tem lugar para todo mundo. E aí vai ter muito mais, porque vamos ter mais espaço, mais gente, mais necessidade para o Kids, mais necessidade para o louvor, mais gente para tocar, mais gente para mexer com mídia, com som. Então, se disponibilize. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu até hoje não descobri qual é o meu chamado. O meu chamado é ser bombril. Onde precisa de mim, eu vou lá e vou trabalhar e eu estou sendo útil para o reino de Deus. Mas Deus vai te mostrar, através do serviço, onde é o lugar que Ele quer te usar. Então, segunda maneira de você se entrosar, se integrar, participe de algum ministério, seja ativo. A terceira maneira é participando de uma conexão. Põe aí a conexão aí, deve estar desatualizado ainda. O que é conexão, gente? É o nosso pequeno grupo, o nosso ministério, né? Alguns lugares chamam de célula, outros pequenos grupos, aqui chama de conexão, dentro daquela nossa linha de conectar, crescer e compartilhar, onde nós nos reunimos, temos algumas conexões aqui, lá em casa, às sextas-feiras, a gente vai voltar agora do recesso, conexões de casais, 20 horas, tem... está funcionando, está atualizado esse de terça-feira, Moisés? Terça-feira, Moisés e Angélica, 20 horas, lá em Águas Claras. Alexandre e Carol, cadê Alexandre? Levanta a mão aí, cadê? Está lá fora? Cadê? A Carol está aqui, levanta a mão. Carol, sábado, 16 horas, tem um perfil de muitas famílias com muitos filhos, né? Muitos filhos, é o Conexão Crescer e Multiplicai-vos. Ontem tinham 15 crianças, então a Conexão Crescer e Multiplicai-vos é lá em Sobradinho, né? O do Israel e Nádia a gente está fazendo um ajuste por conta de uma mudança, mas temos aqui às 18 horas aos sábados a conexão do Nuvem de Jovens e temos uma conexão que acontece de 15 em 15 dias, que é na Marcela, lá no Sudoeste. Só que adivinha só, e tem Noroeste, Thales e Fran, às sextas-feiras, 19h30. Essas conexões daqui, da esquerda aqui, são de casais, de famílias. Só que, dá uma olhada aqui. Se a gente não está nem todo mundo aqui da igreja aqui. Não cabe nas conexões. Nós precisamos abrir mais conexões. Quer ver uma pesquisa rápida? Quem está em uma conexão já aí? Não vou nem entregar quem não está ainda, tá vendo? Então tem gente e tem a necessidade da gente participar e desconectar. Nós só vamos crescer como igreja se nós estivermos conectados em conexões, tá bom? Então, fica o aviso aí, porque a gente vai falar muito sobre isso e um desafio de todos nós estarmos em alguma conexão, conectados e participando. Quem nos visita pela primeira vez? Já alguém cutucou uma que estava ali, né? Mas já vi uma aqui. Começa o nome? Já foi a Natália. Vamos começar pela Natália. Natália, você é daqui mesmo, de Brasília, Natália? Visitar. Está morando onde agora? E você mora onde agora? Em Goiânia. Mas está pertinho, dá até para assistir culto aqui, hein? Você conheceu a gente como, Natália? Então, muito bem. Sejam bem-vindos e parabéns. Continua trazendo gente. Qualquer coisa, convence ela para voltar. Seja muito bem-vinda, Natália. Você, minha irmã? Laís? E você é daqui de Brasília mesmo? E está de visita ou mudança? Visita, 2 visitantes. Daí, quando é que você conheceu a gente? Como é que foi? Isso aí, ó. Parente também tem que chamar para a igreja, né? Chega a visita, né? Pode vir de visita, mas deixa eu te falar. Domingo de manhã tem um culto, bora para a igreja. Seja muito bem-vinda, minha querida. Quem mais nos visita hoje pela primeira vez? Lá atrás, tem uma família ali, né? Como é que é o seu nome? Emily. E você conheceu a gente como, Emily? Isaac. Isaac, muito bem, trazendo. Seja bem-vindo, Emily. E aí? Luciana.
E é a primeira vez que você está aqui com a gente. E como é que você conheceu a gente? Cleo convidou também aqui. Muito bem. Estão fazendo o papel direitinho, gente, chamando o povo para a igreja, né? Seja muito bem-vinda. Vocês aí que estão com ela também, já vieram antes também? Não? Como é que é o nome de vocês? Beatriz e Natália, né? Beatriz, são dois nomes lindos, mas eu gosto mais de Beatriz porque eu tenho a minha Beatriz aqui também. Mas seja bem-vinda, Natália e Beatriz, ao nosso meio. Deus abençoe vocês. Vocês moram aqui em Brasília mesmo? Sempre que quiser estar conosco, são muito bem-vindos aqui, tá bom? Deus abençoe. E a gente tem aquele momento especial em que a gente levanta e vai cumprimentar a todos aí, dar a paz do Senhor, paz do Senhor, seja bem-vindo, sai do seu lugar e fala como é bom essa pessoa estar aqui. E é bom que esteja bem apertadinho mesmo, que gera uma anseio da gente voltar lá para o salão principal. Glória a Deus. Esse é aquele momento que ninguém quer acabar, né? Mas tem que acabar, né? Irmãos, falando em adoração a Deus, em comunhão com o Senhor, um momento importante do nosso culto. Não é um intervalo do culto, mas é uma expressão de adoração a Deus. É ofertarmos ao Senhor. Então, nós vamos ter um nosso momento de ofertar a Deus. Mas, como não é um intervalo do culto, né, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E enquanto isso, você pode trazer a sua oferta, tanto pelo Pix, tem maquininha ali atrás, tem uma urna, um gasofilácio que você pode depositar também em dinheiro. Esse é um momento onde nós expressamos a nossa gratidão a Deus. Nós não fazemos isso para receber nada de Deus. Deus não vai te dar nada porque você está ofertando, e você não pode ficar calculando ali, eu vou dar 100, Deus vai me dar tanto. Isso não é um tipo de coisa que Deus se agrada. Mas pelo contrário, se seu coração está cheio de gratidão, você reconhece que tudo que você tem Deus te deu, se você tem uma vida que reconhece que é importante e nosso dever colaborar e contribuir com o avanço do reino de Deus, faça isso com alegria e com adoração. Nesse momento, enquanto cantamos, você pode participar disso também. Cadê o gasofilácio das crianças? Está aqui? As crianças podem trazer para cá. Te agradeço por me teres feito de modo tão incrível. Suas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Te agradeço por me teres feito de modo tão incrível.
nós te adoramos, reconhecendo que tudo que temos e que somos vem das tuas mãos. Obrigado pelo teu sustento, pelo teu cuidado nas nossas vidas, nas nossas famílias. Obrigado porque nada nos falta, Senhor. A tua bondade é acima daquilo que nós merecemos, acima muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como diz a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas casas, ó Deus, com um coração generoso, com um coração que, ó Deus, se inclina para, Senhor, ajudar o necessitado, estender a mão a quem precisa, também contribuir com o teu reino e com a tua obra. Que o Senhor dê sabedoria à tua igreja para administrar esses recursos de uma maneira, ó Deus, inteligente, que te agrade e que glorifique o teu nome. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus, e as crianças podem vir para cá também. Vem cá, criançada, rapidão. Vamos orar pelas crianças. Pode sentar, gente. Enquanto nós oramos pelas crianças, vocês podem estender as suas mãos para cá. Vamos orar, vamos estender nossas mãos aqui em direção às crianças. E vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos essas crianças, ó Pai, diante do Senhor. Nós depositamos, ó Pai, o nosso cuidado do Senhor sobre a vida delas. Pedimos que o Senhor, ó Pai, as guarde, as proteja, guarde-as debaixo de Tuas asas, ó Pai. E o que elas forem aprender ali agora, Pai, ajude-as a crescer na Tua presença, no conhecimento da Tua palavra. Abençoa os professores, ó Pai, abençoa os voluntários. Traz mais pessoas para a Tua seara, ó Pai, para ajudar essas crianças a crescer, ó Pai, diante do Senhor em graça e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Devagar, para não cair aí. Graça e paz, amada igreja. Que bênção, que alegria estarmos. Eu sempre gosto muito de falar isso, todo domingo pela manhã. Que bênção estarmos mais uma vez juntos para adorar ao nome do Senhor. Quem já sentiu fortemente a presença do Senhor nesse lugar, nesse ambiente, não por causa desse ambiente, mas porque nós estamos aqui? Levante sua mão, se manifeste, Ele está aqui. Nós falamos com Ele através do nosso louvor, da nossa adoração. Eu sempre gosto muito de dizer que o culto ele deve ser muito objetivo, né? Basicamente, nossa liturgia aqui na igreja são duas partes, três partes, na verdade. As duas principais é o louvor e a outra principal é a pregação. No louvor, nós falamos com o Senhor. Deus fala também através dos louvores, nas letras que nós cantamos. Mas principalmente é a nossa atitude como igreja de louvar ao Senhor, ou seja, de falar com Ele, de demonstrar, de dar a Ele total adoração, total devoção e expressar de maneira pública e notória entre nós que nós adoramos a Ele, que nós pertencemos a Ele. Então é o nosso louvor, é a nossa adoração, somos nós falando com o Senhor. E a palavra é Deus falando conosco. Então é um culto muito objetivo, extremamente simples, mas muito eficiente. Então nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu já peço que você abra a sua Bíblia, abra ou ligue a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, e o versículo 18, nosso pastor está viajando também, realizando o acompanhamento dos trabalhos da nossa igreja. E hoje vamos encerrar a série de mensagens que ele iniciou há 2 domingos atrás. 2 domingos atrás, nós aprendemos, nós falamos a respeito dos 3 Cs, né, que norteiam os trabalhos da nossa igreja, a Igreja Cidade Viva, que são 3 Cs. Qual é o primeiro C? Faltaram o culto. Primeiro C? C, né, letra C. Conectar. Em ser com R no final não funciona, né? Letra C, conectar. Qual o segundo C? Crescer. E hoje vamos falar do terceiro C, que é qual?
compartilhar. Resumindo, que teologia é essa, irmão Moisés? Que história é essa? Que conversa? Não vai falar de Bíblia? Sim, estamos falando de Bíblia, sim. E é baseado na palavra do Senhor que a nossa igreja desenvolveu essa abordagem. 3:6, ou seja, o primeiro, conectar. O que significa conectar? Resumidamente, bem rápido, conectar quando o Senhor Jesus cumpriu o seu sacrifício perfeito, agradável, diante de Deus, morrendo na cruz por nossos pecados. Nós fomos, através de Cristo, reconectados, conectados com Deus. Nós temos novamente acesso ao Pai, acesso ao Senhor. Não precisamos mais de rituais, de ritos, de ações ritualísticas, sacrifício de animais. Não precisamos de um sumo sacerdote para interceder por nós, para entrar no tabernáculo com uma corda. Se ele estiver em pecado, ele é fulminado pela glória de Deus. Não, ele não precisa mais entrar para fazer oferenda para a expiação dos nossos pecados. A expiação perfeita já foi realizada. Foi Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. E através deste sacrifício, nós fomos reconectados, fomos conectados. Portanto, se você está em uma igreja, se você conhece ao Senhor Jesus, se você serve a Ele, se você rendeu a sua vida, se Deus te chamou e você está aqui, e você professa a fé cristã, você está conectado, você foi conectado com o Senhor. O segundo C é crescer, ou seja, essa conexão implica numa vida cotidiana, ou seja, vida cristã, vida com o Senhor, diariamente, aprendendo mais do Senhor, conhecendo a sua palavra, exercendo as economias do reino, ou seja, oração, leitura da palavra, jejum, vivendo em comunidade, vivendo com os irmãos em Cristo, ou seja, você está se desenvolvendo, aquilo que Paulo fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, uma nova vida, e essa nova vida demanda novas atitudes. Então você está paulatinamente crescendo diante do Senhor. Amém, igreja? E hoje vamos falar sobre o compartilhar. O que é esse compartilhar? Do que se trata esse compartilhar? Muitos aqui presentes já sabem, mas essa é a parte onde a igreja mais falha. É ou não é? Se estamos falando compartilhar, já vamos abrindo o confessionário, como alguns já me conhecem, e eu gosto muito desse momento, né? Você já falou de Jesus para alguém hoje? Meu irmão Moisés, 11h24 da manhã, como assim hoje? Eu mal acordei, acabei de chegar no culto. Mas eu digo hoje em relação ao seu cotidiano, o dia a dia. Quantas vezes você fala de Jesus? Em que momento você fala de Jesus? Em que momento você se coloca como um ator ativo, uma pessoa participante do que o texto que nós vamos ler fala exatamente sobre a grande comissão. Vamos lá ao nosso texto? Mateus capítulo 28, versículo 18. Perdão. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Nós queremos agora te pedir, Pai, em teu nome, que o Senhor fale conosco, fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo, retira qualquer impedimento que venha obscurecer o nosso entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar, daquilo que o Senhor quer nos instruir. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita que a minha vida seja um impedimento, mas que a tua palavra seja ministrada de acordo com o desejo do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é claro que vários textos do próprio Senhor Jesus Cristo é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil de entender.
é necessário entender o contexto, é necessário desenvolver um pouco um raciocínio sobre qual era o cenário, aquele momento, o porquê que Jesus falou, muitas vezes por parábolas, muitas vezes explicando algo do reino, mas ao mesmo tempo impedindo que as pessoas que já estavam perdidas de seu coração, elas não conseguiam compreender. Por isso Jesus falava muito em parábolas. Mas esse texto aqui está muito claro. Em que contexto Jesus falou essas palavras? Jesus já tinha sido crucificado, Jesus morreu, já tinha ressuscitado, ou seja, aquilo que ele prometeu que ele iria fazer, ele tinha cumprido, ele demonstrou de maneira cabal, de maneira finita, de maneira completa, que de fato, através da sua ressurreição, quem creu em mim, já estava aguardando que isso ia acontecer. Agora, quem não creu já está vendo, eu estou vivo, eu venci a morte, eu sou o Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele cumpre a sua obra de maneira completa, de maneira magnífica, quando ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele se mostra aos seus discípulos, uns ainda ficam na dúvida, outros já estavam com o coração inflamado e passam a crer cada vez mais, ou seja, a vida daquelas pessoas naquela região foram mudadas de maneira completa, de maneira inimaginável. E Jesus, em suas últimas palavras, após a sua ressurreição, ele diz esse texto, e eu quero dividir esse texto em algumas partes. A primeira coisa que Jesus falou: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Muitos naquela época duvidavam da autoridade de Jesus. Muitos momentos os fariseus perguntavam a Jesus: sobre que autoridade você está fazendo esses sinais, curas, prodígios, maravilha? Quem te deu essa autoridade? Porque não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus, que era o próprio Filho de Deus. Então, Jesus, ele vai falar que ele possui toda a autoridade. E aqui o Senhor Jesus, antes de dizer do que se trata a grande comissão, ele primeiro se coloca à frente e diz: olha, a autoridade é minha. O Pai me deu toda a autoridade. E quando Jesus vence a morte, e é muito impactante isso, irmãos, quando Jesus vence a morte e ele cumpre o sacrifício exigido pela justiça de Deus, pela ira de Deus contra o pecado, e Jesus cumpre aquilo, satisfaz o desejo do coração do Pai, o Pai lhe concede toda a autoridade sobre toda a existência. Você consegue imaginar o que é isso? Um ser, uma pessoa, possuir toda a autoridade. Não é só desta realidade que eu vivo, este tempo que nós estamos vivendo, toda a autoridade em toda a existência, no passado, no presente, no futuro, para sempre o Senhor Jesus é Rei, para sempre o Senhor Jesus reina e para sempre ele terá esta autoridade. E essa autoridade foi dada ao Pai. Conseguimos compreender, talvez dentro da nossa mente limitada, compreender o peso disso? Que não estamos tratando de alguém que apenas nos comissionou para fazer uma missão pontual, né? Olha, vamos lá, vamos fazer o trabalho, eu vim, realizei milagres, prodígios e maravilhas, agora vocês vão falar de mim, evangelizem, fale do meu amor, fale do plano da salvação, tudo mais, como se fosse algo que nós estamos convidados a executar. Na verdade, nós não somos convidados, na verdade, não é um convite. Na verdade, não é uma possibilidade de você viver o cristianismo e dizer: eu sou cristão, eu sigo os passos de Jesus e talvez quando eu sinto a vontade ou uma inspiração específica, eu vou e falo do seu amor. Isso não existe no cristianismo. Se a graça do Senhor te alcançou, você é comissionado e recebe uma ordem desta pessoa que agora detém todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, em toda a existência. Esta pessoa da qual a sua vida depende, para esta pessoa que você agora vive, você não vive mais, vamos lembrar das palavras de Paulo? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais a minha vontade, não são mais os meus planos, não é mais aquilo que, eu não tenho mais as rédeas da minha vida, não tenho, é o Senhor. E esse Senhor não é um ser qualquer,
Esse Senhor não é um ser que, ok, Jesus foi um profeta, Jesus veio e né, fez coisas incríveis, né? Era um ser humano iluminado, foi um ser humano, né, um espírito elevado. Não, este é o ser mais poderoso em todo o universo. Será que dá para entender? A gente consegue mensurar? Talvez não. Mas pense, a pessoa mais poderosa em todo o universo, ele tem essa autoridade. E eu queria muito enfatizar isso. Porque muitas vezes, quando vamos falar exatamente sobre a prática do evangelismo, sobre a prática de cumprir a missão, de proclamar o evangelho, de falar as boas novas, muitas vezes nós nos colocamos em tentar cumprir essa missão a partir das nossas próprias forças e habilidades. É ou não é? Nós pensamos em mecanismos, pensamos em modelos, pensamos em metodologias, o que não está errado. É importante, planejamento estratégico é muito importante. Jesus fazia isso. Só que a grande comissão nós vamos cumprir baseado naquele que está à frente da sua igreja, à frente do seu povo. Por isso que Jesus, ele antes do texto, antes de dizer, vão e façam discípulos, ele diz, toda autoridade é minha, eu estou à frente, eu estou com vocês, eu vou inspirar vocês, eu vou usar vocês, vocês serão minhas testemunhas, vocês proclamarão a minha palavra, a minha salvação, o meu nome vai à frente de vocês. Amém, igreja? Amém. Que bênção. Vamos lá. Então, definimos muito bem essa primeira parte. Toda autoridade pertence a Jesus. E logo em seguida ele fala o quê? Portanto, olha o famoso portanto que o pastor Saulo sempre fala, né? Portanto, por que estamos enfatizando tanto a questão da autoridade? Baseado neste poder supremo sobre toda a existência, Jesus dá essa ordem: vão e façam discípulos. Não vai depender de vocês. Vocês só têm que fazer uma coisa: vão, façam discípulos. Eu fico imaginando se Jesus fosse paraense. Para quem não sabe, eu sou de Belém do Pará, sou paraense. Se alguém quiser me presentear depois com um litro de açaí, me consulte primeiro, para eu saber a procedência. Mas eu fico pensando, porque o paraense é o estado do Pará, rapidamente, um parêntese, o estado do Pará é o estado que mais recebeu influência da língua portuguesa de Portugal. Então, o sotaque, o famoso chiado, o S chiado no final das palavras. E quem não está acostumado acha que nós, paraenses, estamos sempre brigando. Por quê? Porque nós falamos muito no imperativo. Tu fostes pegar minha mochila lá em casa? Tu fostes lavar o carro ali no Lava Jato? Parece que é uma ordem, parece que é uma briga. Calma, não me bate. Mas é a famosa conjugação dos verbos e nesse tom mais imperativo. Será que a gente consegue perceber, junto com esse portanto, eu possuo toda a autoridade, é minha, portanto, vão. Ou você consegue perceber, toda a autoridade é minha, vão lá, por favor, façam discípulos. Toda a autoridade é minha, vão lá, pode ir. A gente consegue imaginar Cristo falando dessa forma? É claro, Cristo sempre fala com muito amor, mas com muito amor ele deu uma ordem: a autoridade é minha, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Isso é um convite, irmãos? Isso é uma sugestão? Isso é uma possível ideia que eu posso abraçar sim ou não, conforme a minha própria e autônoma vontade? É uma ordem. É uma ordem. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entrar no batismo um pouco mais na frente. Autoridade, ordem.
quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a viver a realidade do reino ainda neste mundo, nesta carne que é imperfeita, mas já vivemos por causa das bênçãos da salvação, nós já vivemos a realidade do reino de Deus, logo minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. E a grande comissão, ela precisa e deve permear o que seria toda a nossa realidade, né? E se fôssemos dividir a nossa vida em áreas específicas da vida cristã, da caminhada com o Senhor Jesus, nós podemos classificar como, primeiro, a nossa relação individual com Deus. Nós sabemos dessa ordem, correto? A ordem de prioridade na minha vida tem que ser, primeiro, Deus. Em segundo, vem quem? Quem? Família, exatamente. Quem falou igreja já errou. Segundo lugar de prioridade. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, sim, igreja, comunidade. E aqui no nosso estudo, vamos colocar como também igreja, comunidade, aliás, igreja, comunidade, e aqui o nosso trabalho, aquilo que traz mantimento para o nosso lar. Depois vem o nosso ministério, e depois vem o quê? O que sobrou, as demais coisas. As demais coisas. Aí eu pergunto, aonde entra a grande comissão? Em que momento entra a grande comissão? Se fôssemos classificar nessas áreas de prioridade, aonde entra a grande comissão? Seria na família? Seria no meu trabalho, na comunidade? As demais coisas? O cuidado do corpo? Demais coisas? Ou ponto primeiro, na nossa relação individual com Deus? O que é que os irmãos acham? Em que ponto entraria a grande comissão? Vamos lembrar, toda autoridade pertence a mim. O meu sacrifício lavou vocês do pecado que separava vocês do meu Pai. Agora vocês têm acesso ao meu Pai. Agora vocês têm acesso à plenitude do reino, à plenitude de Deus. E agora eu vou dar uma comissão para vocês, ou seja, uma ordem, uma missão a vocês. Vocês vão pregar o meu evangelho e fazer discípulos. Aonde entraria essa grande comissão? Muitos achariam que entraria, não, vai entrar lá no ponto 3, né? Trabalho, comunidade, ministério. Não, meus irmãos, entra no ponto 1. Se eu sou cristão, entendamos isso. Se eu sou cristão e a minha vida pertence ao Senhor, e não evangelizo, e não cumpro a grande missão, a grande comissão, eu estou em desobediência. E a Bíblia nos ensina que desobediência é pecado, e pecado nos afasta de Deus. Simples assim. Simples assim. Não há possibilidade, meus irmãos. Eu tenho minha relação com Deus diferenciada, eu tenho a minha maneira de falar com Deus, Deus fala comigo, não preciso ir para a igreja. Desobediência. Você está cercado de pessoas que precisam da graça do Senhor e você não fala do Senhor. Desobediência. Você não vive o evangelho de forma proativa para que outras pessoas sejam alcançadas por esta mesma graça que um dia alcançou você, ou um dia me alcançou, e eu não propago esta palavra. Desobediência. E aí, é fácil ou é pesado? É pesado. É pesado. Mas, irmãos, uma palavra para nos dar, para inflamar o nosso coração de alegria. Quem nos chamou? Foi Deus. Quem possui toda a autoridade? Jesus. Deus possui toda a autoridade. Jesus possui toda a autoridade. Ele estará à nossa frente. O que nós temos que fazer é o que, irmãos? Viver o evangelho, abrir a nossa boca. Eu gosto muito daquela palavra de um pregador, que eu não lembro agora o nome, que falava assim: pregue sempre. Pregue a palavra sempre. Se necessário, fale. Se necessário, fale. Viva o evangelho. Irmãos, é muito importante que hoje, nesta manhã, possamos compreender que não é possível viver a plenitude do reino de Deus sem levar em consideração a grande comissão. Não é possível. Quero conhecer mais de Deus.
quero sentir a sua presença, quero louvar o seu nome, quero exaltar o seu nome, eu quero viver as grandes maravilhas, os mistérios, eu quero que Deus fale comigo. Se você não vive a grande comissão, se você não cumpre a ordem de Jesus, fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a Trindade aí chegando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando, o texto continua, ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou. É uma atividade contínua, e não um dia de evangelismo, que é uma estratégia muito válida. Nós mesmos aqui na igreja nós temos. Daqui a pouco vai chegar o Godstock, nós temos uma atividade ativa exatamente para evangelismo, que é o Água da Vida. Quando nós vamos para os parques, levar água para as pessoas que estão fazendo atividade física, e ali uma palavra de oração, uma palavra de bênção, é uma estratégia específica, mas viver a grande comissão é outra coisa. Existe algo que precisa estar inflamando o seu coração constantemente, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, né? Ou lembra aquela noção, né? Hoje eu acordei com uma inspiração de pregar o Evangelho. Quem já ouviu coisas assim? Hoje eu acordei, não, Deus vai me usar porque tem algo diferente, que hoje eu vou pregar o Evangelho. Como se fosse algo que precisa acontecer, uma porção nova, um energético. Meu irmão, se você precisa de um energético, se nós precisamos de um energético, está escrito: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, esta pessoa que possui autoridade está dando uma ordem e garante a vocês a vitória que irá na frente. Eu irei à frente de vocês. Abram a boca, falem do meu amor, falem do meu Evangelho, falem da minha salvação, e eu estarei à frente, e Deus irá, o meu Pai irá contar aqueles que Ele tem que adicionar. É isso. Não tem muito o que confabular, vamos dizer assim, a questão desse texto. O Senhor Jesus deu uma grande comissão aos seus servos, aos seus discípulos. E é uma coisa maravilhosa, irmãos. A coisa maravilhosa nesse texto, porque a autoridade e o resultado desta ação, o resultado desta comissão, não está em nós. O grande problema de muitas igrejas em relação ao evangelismo é que muitas das vezes nós, como cristãos, queremos conquistar outras pessoas para Cristo baseado na nossa própria habilidade, na nossa própria força. E eu gosto muito da frase de um grande pastor que diz assim: nós não somos da contabilidade, nós somos do marketing. Nós não somos da contabilidade, somos do marketing. Temos que divulgar, falar. Temos que falar do amor de Deus. E falar do amor de Deus é uma coisa impressionante. Um pequeno testemunho: em 2003, eu visitei São Paulo pela primeira vez, no antigo voo da VASP, ainda existia. Eu sentei na última poltrona, estava folgada a poltrona assim, mas tudo bem, deixa para lá. E eu tinha 22 anos, eu levei minha Bíblia pequena, e era um voo noturno, e eu estava lá na última poltrona, lendo, e passou uma mulher, foi ao banheiro, e voltou, e ela olhou e falou assim, abertamente, claramente, desse jeito: eu queria tanto que alguém me explicasse, me falasse um pouco aí desse texto. Aí regalei o olho, peguei um susto primeiro, claro, regalei o olho, tinha a poltrona vazia, eu posso ler. E ela estava alterada, né? Tinha bebido, ela estava alterada. E eu estava lendo, não lembro o texto, mas eu comecei a ler o mesmo texto que eu estava já meditando. Eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher. E naturalmente, né, tem a famosa frase, né, bebida entra, a verdade sai. E aquela mulher começou a chorar, né? Não sei se movido por ressentimentos, e por isso estava bebendo, ou se estava movida pela própria bebida, mas enfim, ela não aceitou Jesus, ela não confessou absolutamente nada, apenas ouviu e chorou bastante.
E eu falando de Jesus, falando do amor de Deus, falando de como Deus transforma a nossa vida, falando que Deus, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele transforma de maneira radical. Nós saímos da posição de pecadores eternamente afastados do Senhor para pecadores em processo de santificação, mas diante de Deus nós já somos justificados por causa do sacrifício de Cristo. Enfim, e depois ela foi embora. Anos depois, ela me encontrou no Facebook e me adicionou. Eu tenho ela no Facebook ainda até hoje. E ela está crente. Moisés, quanto tempo? Eu estou bem, estou na igreja, estou servindo a Deus, o vocabulário mudou completamente. E eu fiquei pensando, nesse texto, eu nem peguei o telefone para saber, para acompanhar tudo mais. Depois, Deus realizou aquela obra na vida daquela mulher. É um testemunho muito simples. Não tenho muitos elementos a respeito da evolução da vida cristã dessa mulher. Mas eu fiquei tão contente porque nós não sabemos aonde nós podemos chegar e quem podemos atingir quando nós falamos de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não somos nós que convencemos. Grande parte dos nossos problemas a partir do assunto sobre evangelismo é porque nós queremos convencer, da forma que nós acreditamos, da forma de que nós sabemos como executar. Mas é Deus que faz o trabalho, igreja. É Deus que faz o trabalho. O pastor já contou várias vezes aqui de debates, conversando, falando sobre teologia. E de repente, a pessoa resiste, e de repente vem uma pessoa com uma frase enfática: se converta ou você vai para o inferno. E a pessoa, o Espírito finalmente chega naquela pessoa, e a pessoa se converte. Não somos nós. Mas hoje o que Deus quer que nós aprendamos nesta manhã, é que nós precisamos viver, independente das nossas habilidades, independente das nossas capacidades, precisamos viver que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e Ele ressuscitou, venceu a morte. Por causa deste fato, nós temos acesso a Deus. Por isso, meu querido amigo, meu colega de trabalho, meu parente que está afastado, esta graça que me alcançou pode te alcançar também. Volte para Jesus. Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo. Falar do amor de Deus, falar de um amor que transforma, falar de um amor que resgata, falar de um amor que transforma de maneira eficaz. Não é colocar uma roupa nova, uma gravata, não é colocar um vocabulário novo, não é somente isso. É de fato aquela pessoa dizer, assim como nós um dia falamos: não vivo mais eu, mas Cristo vive agora em mim. E disso depende a minha vida. Se eu trabalho é para a glória do Senhor, se eu vivo é para a glória, se eu vendo é para a glória do Senhor, se eu compro é para a glória do Senhor, se eu estudo é para a glória do Senhor. Toda a nossa vida deve ser permeada por esse contexto, por esta verdade. Amém, igreja? Amém. Que bênção. Portanto, o texto diz: façam discípulos, batizando. Por que batizando? É o testemunho público. É uma das ordenanças. Depois Paulo, lá na frente, ele explica de maneira mais didática, pedagógica. É uma das ordenanças da igreja, o batismo em águas, ou seja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um testemunho público de transformação. E por fim, ensinando a obedecer. Eu acho muito engraçado, gente, na internet hoje está lotado, está cheio disso, de pessoas que se dizem cristãs, mas não sabem os ensinamentos de Cristo, não conhecem. Acham que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia, fala somente de questão de amor, ame todo mundo, está tudo bem, não faça mal a ninguém. E tem coisas que Jesus falou abertamente, muito específicas. Se você ler, por exemplo, a partir de Mateus capítulo 5, 6, 7, Jesus fala de coisas simples do nosso cotidiano. E que uma pessoa que se declara como cristã, mas não sabe o que Cristo falou, e isso também é até um equívoco, um pecado nosso.
se somos cristãos e não conhecemos os textos das palavras de Cristo, meu irmão, vamos corrigir isso, minha irmã, vamos corrigir isso, porque tem alguma coisa errada, não está certo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o batismo é o sinal visível da entrada no reino de Deus e na comunidade. E aqui, por causa do batismo, nesse texto, nós temos uma das primeiras e mais profundas afirmações sobre a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, além da existência, da comprovação da existência da Trindade, Jesus está dizendo que tudo que vocês estão fazendo, irão fazer discípulos, batizando, ensinando, é obra minha, é obra do meu Pai, é minha obra, é obra do Espírito Santo. Ou seja, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus embaixadores. E o que faz o embaixador? O que faz o embaixador? Ele representa, ele entrega uma palavra que é sua, correto? Não, é uma palavra da autoridade que o enviou. E aí vem um outro grande problema que acontece muito, é muito corriqueiro, e não é de agora, irmãos, não é de agora, é desde o início da era cristã, desde o início da igreja. Outros problemas que nós, no afã de conquistar mais almas para Cristo, a gente, de alguma forma, em certo grau, tenta adaptar a palavra, adaptar a boa nova, para que tenha mais acesso. E aí e Paulo fala sobre essa analogia, sobre que somos embaixadores. Você já imaginou, numa reunião, numa cúpula gigante aí, grandes países, o embaixador mudar o texto, ou mudar a conotação do tema, do texto que ele irá tratar naquela conferência, naquela cúpula? O presidente, o governo disse isso, disse X, o embaixador disse meio X. Você imaginou o caos que seria isso? O embaixador precisa entregar 10 palavras, ele entregou 9. Ou entregou 11, uma deturpou completamente. Se nós entendemos que isso é extremamente grave, porque a palavra não pertence ao embaixador, ele está representando alguém superior, ele está representando o seu país, representando o seu povo, representando o seu governo. Da mesma forma, nós representamos a quem? O Senhor Jesus, que possui toda a autoridade. Que autoridade temos para mudar a sua palavra? Que autoridade temos para adaptar a sua palavra? Que autoridade temos de dizer que, se você for uma boa pessoa, está tudo bem? E a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Então ele não é um caminho, ele não é uma possibilidade, ele é o único caminho. E se eu falo algo diferente, ou trago uma conotação, suavizando para que a pessoa se sinta um pouco mais abraçada, um pouco mais suscetível a aceitar aquela palavra, eu estou deturpando algo da qual eu não tenho autoridade. Eu sou boca de Deus na terra. Nós temos que ser embaixadores de Cristo na terra. Ou seja, é esta palavra que Jesus nos deixou. Nossa função é transmitir. Sabe por quê, irmãos? Entre tantas outras coisas, porque um dia alguém se levantou para transmitir esta palavra para nós. Eu tive o grande privilégio, e não me torno uma pessoa melhor do que ninguém, tive o privilégio de nascer numa família evangélica, ter sido ensinado pelos meus pais. Minha mãe também. Meu pai não. Meu pai não. Meu pai não nasceu numa igreja evangélica. Minha mãe sim. Meu avô, se eu me recordo, época de Lampião, era bem difícil. Mas talvez sim, tinha alguma noção de religiosidade. Mas o meu pai não. E alguém pregou o evangelho para o meu pai. E o meu pai cravou esse evangelho no meu coração desde a minha infância. Alguém se dispôs a ir. Alguém se dispôs a falar. Então, meus irmãos,
Se essa palavra chegou a nós, alguém se dispôs. Jesus está procurando quem se dispõe agora, só que não é uma questão de, olha, Jesus, eu posso ir, tá bom, eu vou lá. Eu estou sentindo, a pregação está pesada, eu estou sentindo, eu me disponho. Jesus deu uma ordem. Se você não fala, você está em desobediência. Não posso falar outra coisa diferente, irmãos. Não podemos. Se você não prega, se você não vive o amor, se você não vive o evangelho, se você não busca o Senhor em jejum, em oração, em conhecimento dessa palavra, desse texto, para que você leve mais pessoas a Cristo, e a obra dele se cumpra através da sua vida, na vida daquela pessoa, nós estamos em desobediência, e desobediência é pecado. Simples assim. Nós estamos vivendo, por exemplo, vamos já encerrar, nós estamos vivendo, por exemplo, nossa igreja, uma certa expansão. Estamos crescendo, graças a Deus, pela ação do Espírito Santo, muitos visitantes, muitas pessoas chegando. Uma boa parte dos membros que já estão conosco já há muito tempo, nem estão aqui. Precisamos de voluntários, precisamos de pessoas para servir, precisamos de pessoas para se doar. E meu irmão, minha irmã, com todo o carinho, com todo o amor do Espírito Santo, com todo o amor do Senhor Jesus Cristo, se você não está conectado numa conexão, se você não está conectado, não está servindo em um ministério, se você apenas vem e se alimenta nessa 1h30, quase 2 horas de culto, e vai para casa, você está em desobediência. Eu não posso falar outra coisa. Não é o que o texto está dizendo. O texto diz, vão e façam discípulos, ensinem tudo o que eu ensinei a vocês. Então a grande comissão não é uma ação no tempo específica, vamos ter evangelismo no sábado, agora eu vou cumprir a grande comissão no sábado, e o resto do dia, o resto da semana, todos nós temos grandes afazeres, temos coisas a buscar diante do Senhor. Temos a nossa casa, temos o nosso trabalho, temos as nossas contas, temos os nossos desafios, e assim, a vida é desse jeito, e devemos buscar no Senhor inspiração, força, coragem, sabedoria, para lidar com todas essas coisas. Só que acima dessas coisas está a grande comissão. Os discípulos entenderam, depois de maneira tardia, mas entenderam de maneira tão profunda isso, tão profunda, que a história diz que eles deram a vida. Eles deram a vida. Pedro não se sentia digno de ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Que ele não se sentia digno. Homens que deram a vida, literalmente deram a vida, porque creram e viram de maneira tão impressionante esta verdade que transforma de maneira completa a vida do ser humano. Momento confessionário. Fale com você aí. Você daria a vida pelo Evangelho? Eu daria a vida pelo Evangelho? Eu abriria a mão dos meus instrumentos pelo Evangelho? Eu abriria a mão do meu emprego? Nossa, Jesus vai querer o meu emprego? Não, Ele não quer teu emprego, Ele quer a tua vida. Jesus não quer o nosso trabalho, Jesus não quer as nossas finanças, Jesus não quer a nossa habilidade, Ele quer a nossa vida, porque a função e o objetivo do ser humano é glorificar a Deus e servir a Deus. Para isso nós existimos. E se vivemos de maneira diferente, estamos em desobediência. Desobediência é: a minha vida pertence ao Senhor, não vivo mais eu. Se o Senhor me colocar em posição de destaque, é para a glória dEle. Se o Senhor não me colocar numa posição de destaque, é para a glória dEle. Se tenho ou não tenho, é para a glória dEle. Por isso que viver a grande comissão é algo tão profundo que isso mexe com a nossa vida de maneira completa, igreja. Deve mexer com a nossa vida de maneira plena. Localmente falando, nós aqui da Cidade Viva precisamos de pessoas para pagar o preço e servir a igreja, servir o povo de Deus, ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou,
batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer novos discípulos, cuidar dessa igreja presente, dessa nova geração que são nossas crianças. E quando elas vêm aqui na frente, nós oramos: Pai, guarda cada uma delas, instrui os seus pais para que ensinem o caminho, a verdade e a vida, que elas te reconheçam como o único suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Isso é ensinar, mas demanda. Precisamos de voluntários no Kids. Muitos irmãos deixam de estar aqui no culto porque estão lá lecionando para as crianças. Onde está você, meu irmão, minha irmã, para viver de maneira eficaz, de maneira genuína, de maneira completa esta grande comissão? Pense nisso. Está tudo certo aí? Estamos bem? Ou está doendo? É para doer mesmo. É para doer mesmo. Você e eu somos porta-voz do coração de Deus para o mundo perdido. Coloque isso no seu coração. Nós não estamos aqui meramente para sermos abençoados pela presença do Senhor. Louvamos. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão. Reina em mim. Jesus vai reinar mesmo. Logo, sua vida não pertence a você. Você entende isso? Será que eu entendo isso? O louvor, a banda pode vir? Será que eu entendo isso? Tem um grande ministro de louvor, ele, com muita sinceridade, muita honestidade, ele fala isso. No momento do louvor, e eu falo isso com todo respeito, irmãos, ele diz o seguinte, que no momento do louvor é o momento que a gente mais mente para Deus, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso... Você entregou de verdade mesmo? E Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida? Você entregou de verdade mesmo? Se não entregou, está mentindo. Reina em mim. Ele está reinando mesmo no seu coração? Ao ponto de você não ter mais vergonha, nem medo do Evangelho, não se envergonhar do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus de transformar um homem que vivia no lamaçal do pecado e sentia prazer neste pecado, e agora não quer, ele quer estar diante da plenitude da graça, do poder de Deus. Realmente Jesus está reinando no seu coração? Você percebe que os 3 Cs, crescer, conectar, compartilhar, é uma estratégia da nossa igreja, de maneira pedagógica, de maneira bem ordenada, bem organizada, para nós aprendermos o que significa viver com Deus, e que não dá para crescer, não dá para estar conectado e crescer com Deus, se eu não compartilho essa palavra, porque Deus, Jesus, nos ordenou. Nos ordenou. E por fim, uma palavra motivacional, que já falamos bastante aqui. Se você não tem um coração missionário, você não precisa ir para a África, não precisa ir para outros países. Se Deus levar você, meu irmão, vai e pregue a palavra. Mas não necessariamente você precisa ir. Mas se você não é um missionário, não tem um coração missionário, eu sinto muito lhe dizer, você é um desobediente. Se eu não tenho um coração missionário, eu sou uma pessoa desobediente diante de Deus. E eu preciso pedir perdão para o Senhor hoje. Preciso pedir perdão. Me perdoa, Senhor, porque eu não vivo a grande comissão direito. Eu preciso viver a grande comissão direito. Primeiro, irmãos, é uma decisão. Porque toda a autoridade já foi dada a ele, ele possui. Ele disse, eu vou na frente de vocês, eu estarei com vocês em todos, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês, vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador já está aqui, o Espírito Santo já está inspirando vocês. Abram a boca, manifestem neste mundo os valores do reino, porque o reino, ele ainda não chegou, mas já está. Já estamos vivendo. Já estamos vivendo. E não estou falando de crentez, não estou falando de liturgia dominical,
onde nós vivemos uma vida aos domingos e de segunda a sábado é outra coisa. Não, aqui é apenas uma reunião comunitária onde expressamos o que vivemos em grupo. Mas amanhã eu estou adorando o mesmo Deus, na terça-feira eu estou servindo ao mesmo Senhor, na quarta-feira eu preciso falar do amor de Deus, como qualquer outro dia eu estou orando. Aprendemos hoje com o Alexandre a importância de estarmos de joelhos diante do soberano, de joelhos diante de Deus, porque Ele é Senhor, e se eu digo que Ele reina no meu coração, eu preciso devotar, eu preciso dedicar toda a minha vida, tudo que há em mim, precisa ser dedicado ao Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Fale com Deus aí. Fale com o Senhor. Feche seus olhos. Diga para Ele o que você precisa hoje. Pedir perdão. Precisa reconhecer daquilo que você precisa primeiramente ser, para depois fazer. Seja um missionário, seja um agente da graça. É maravilhoso. Os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam, e Deus disse: não, será a minha igreja na face da terra que irá levar, que vai levar a minha palavra. Igreja, você é embaixador do reino de Deus. Fale do amor de Deus, compartilhe a graça. Você está aqui porque a graça te alcançou, então fale deste amor, viva este amor, manifeste este amor, porque de outra forma, irmãos, não é possível viver. Entendamos isso. Não é possível viver a plenitude de Deus, toda a sua realidade, todos os valores do reino, toda a sua glória, todo o seu domínio. Não é possível, entendamos isso, não é possível viver a plenitude de Deus sem cumprir, sem viver a grande comissão. Este é o desafio proposto e é uma ordem para mim, é uma ordem para você. Façam discípulos. Se você é cristão, se você crê nesta palavra, se você crê que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos, igual a Ele não há nenhum outro, não há poder maior que Jesus, não há poder maior que Deus, não há poder maior que o Evangelho. Se você crê nisso, Pai, aqui está a minha vida, eu quero dedicar a minha vida à grande comissão. No meu trabalho, no meu estudo, nas minhas amizades, aonde eu estiver, que eu seja a boca de Deus na terra, que eu seja embaixador de Deus na terra, de Cristo na terra, e fale exatamente com uma forma de gratidão, porque o Evangelho chegou até nós, porque outros também compartilharam esta boa nova. Você está aqui hoje, nesta manhã, porque você é fruto da obra de Deus na vida de alguém que se dispôs a falar do Evangelho. Não importa quantos anos de cristianismo você tem, não importa onde você nasceu, se você nasceu num lar cristão ou não, você está aqui, você é fruto da ação de Deus na vida de alguém que se dispôs a pregar, na vida de alguém que se dispôs a falar, e por isso esta graça alcançou você também. Vamos louvar, aleluia. Que o amor
poder. Pai, te peço, capacita a nossa vida, esteja à nossa frente, exatamente como o Senhor prometeu em sua palavra. Esteja na frente de cada um aqui presente, Pai, cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa aqui, Pai. Seja boca tua na terra, seja embaixador teu na terra, para pregar o Evangelho, para falar do teu amor, para manifestar a graça que um dia nos alcançou e que precisa, que deve e vai alcançar outras pessoas. Pai, clamamos ao Senhor, Pai, por esta igreja, clamamos pela Cidade Viva, clamamos por nossa liderança, nosso pastor, sua família, o planejamento, todos que estão servindo em ministérios aqui, Senhor. Usa, capacita, fortalece. E Pai, te pedimos, envia mais pessoas. Toca no coração de cada um, Senhor, que tenhamos o perfeito entendimento, a perfeita compreensão, Senhor, de que existe uma ordem a ser cumprida, e desta ordem depende da nossa vida. De outra forma estaremos em desobediência contigo, Pai, e desobediência é pecado, e não queremos pecar contra o Senhor, porque a nossa vida te pertence. Leva-nos em paz, nos guarda, nos dê uma semana abençoada em tua presença. Manifesta de maneira gloriosa, Pai, a tua ação em nossa vida, em nossa casa, o nosso trabalho. Que nossa igreja seja uma igreja próspera, frutífera na propagação do Evangelho, na luta e no desafio de transformar vidas, porque também nós fomos transformados um dia. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, uma semana abençoada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam